Oi, gente, tudo bem aí com vocês? Eu aqui, mais uma vez, Valéria Zukauskas, bióloga do Gatos no Divã, trazendo assuntos pertinentes ao comportamento felino. E chegou até mim, nos últimos tempos, aí algumas perguntas relacionadas à guarda compartilhada, PET. Pois é, a gente sabe que faz com criança e começamos a fazer essa guarda compartilhada também na parte dos animais. Então, como é que isso funciona, principalmente quando se trata nos gatos? Vamos lá, pega papel e caneta, que eu vou te ensinar na prática o que é que você vai fazer. Enquanto isso, você vai curtir, né, aqui no nosso YouTube, você vai compartilhar esse vídeo, enfim, vai mandar aqui para os interessados essa informação sobre guarda compartilhada. Então, vamos aqui por partes, né? A guarda compartilhada PET, gente, é uma coisa relativamente nova, tá? Na parte jurídica. Não é essa parte jurídica que eu vou entrar em detalhes aqui com vocês, porque eu sou bióloga, então eu quero trazer a parte prática do que você vai fazer com o animal de estimação. Mas o que eu quero dizer para você da parte jurídica é, primeiro, encontre um advogado que está atualizado nessa parte, né? Porque ainda a maioria dos advogados estão dizendo, ah, mas animal é coisa, isso não é previsto em lei. Realmente, gente, a guarda compartilhada PET, ela não é algo previsto em lei, mas com certeza vocês podem fazer aí um combinado com o advogado, tá? É aquilo, né? A gente fica triste pela questão, né? Porque eu estou entendendo que se você está aqui, pode haver aí a iminência e o acontecimento de um divórcio, mas às vezes é a melhor coisa a se fazer naquele momento, né? Então, muito mais do que a guarda antiga que a gente falava de criança, né? Porque geralmente a guarda é da mãe e tal, a guarda de quem tem mais a questão financeira mais arrumada, então, a pessoa que tem mais condição financeira de cuidar da criança. Há controvérsias aí, né? Ainda mais na questão de um animal, porque muitas vezes a criança você conversa e o animal não tem como. Então, primeira coisa que eu quero perguntar para você, falando agora especificamente de gato, né? Com quem que esse animal tem mais afinidade? Porque eu não vou entrar aqui no mérito de cão, né? O canal não é para falar de cão, mas assim, o cão é mais fácil, né? Então você pode passear, você pode pegar o carro, levar ele para lá, levar ele para cá, passear no final de semana. O gato você não vai poder fazer isso. Então, tem muitas coisas aí envolvidas. Então, essa é a primeira pergunta. Com quem que esse gato tem mais afinidade? É com você ou é com a outra pessoa? Porque muitas vezes não é viável você ficar deslocando este gato de lugar. Ah, ele vai levar para casa dele, ela vai levar para casa dela, para o apartamento novo onde está morando. Tá. Gente, tem gato que ele estressa demais quando vai para o veterinário, quando sai de casa. Eu sei que vai ter gente que vai comentar aqui: "Ai, o meu gato adora andar de carro, meu gato gosta de passear", mas a realidade não é da maioria, gente. Tá? 90% dos gatos, eles vão se estressar demais quando eles estão saindo desse território. Tá? Então, será que vale a pena deslocar o gato? Aí a gente começa a se perguntar uma outra questão. Então, se não desloca o gato, desloca-se a pessoa, né? Então, é a pessoa que visita o gato, na maioria das vezes, que vai visitar o gato. Não é o gato que vai visitar a pessoa, entende? Então, vocês têm que pensar juntos a viabilidade disso. Então, o que que eu entendo? Que se existe aí um interesse por uma guarda compartilhada, né? É porque vocês estão ainda no ponto do diálogo. Eu vou contar aqui, gente, uma experiência minha pessoal, tá? Que eu acho que ilustra bem. Então, quem me conhece mais a fundo, eu já fui casada, tá? Então, estou divorciada já há 10 anos, acho que mais de 10 anos, 10, 11 anos já. E nós fizemos guarda compartilhada já naquela época. Então, graças a Deus, aí a gente teve um diálogo para seguir com isso, né? Então, como é que foi feita essa questão? Na ocasião, tinha cães e gatos, tá? Então, tinha as duas espécies ali morando comigo, né? Então, a gente combinou da seguinte forma: eu cuidaria dos animais, né? Então, ficaria com essa parte de alimentação, no caso dos cães, o passeio, levá-los, enfim, ao veterinário, interagir com os gatos, e ele entraria com a parte financeira, tudo certinho, ok, tá? Nós tínhamos, então, uma relação amigável, então ele vinha
visitar os gatos de tempos em tempos, né? Aí tem essa outra questão, os gatos não tinham tanta, o gato, tá? Era um só. Não tinha tanta ligação assim afetiva com ele, né? Então, e os cães, ele levava com ele no final de semana, de repente na sexta ou no sábado, voltava no domingo como se fosse uma criança, né? Por quê? Nós precisamos fazer, na época, meio que um desmame, principalmente dos cães, né? Porque a pessoa está ali todo dia, de repente a pessoa não está mais. Então, para o animal, isso é muito difícil, tá? Enfim, então seguiu-se assim por muitos anos. E aí, quando depois que meu gato faleceu, nós não nos vimos mais, e de tempos em tempos ele continuou, então, a pegar os cães e devolver em dias e momentos oportunos, tá? Mas, voltando na questão de gato, gente, uma outra questão que nós precisamos nos preocupar é se você tem gatos em fase de adaptação. Então, o que que é isso? Então, você pegou ali um gatinho, né, ou mais de um, não importa, você tem um, dois, três gatos, não importa, e esse gato ele ainda está se adaptando na casa, com as pessoas, com os outros gatos, e acontece realmente essa separação, né? Esse divórcio, uma das partes saindo da casa. E aí vocês começam, então, a conversar sobre guarda compartilhada. Tá, mas o gato está em processo de se adaptar com pessoas, processo de se adaptar com o meio, em processo de se adaptar com outros gatos. O que que a gente faz? Gente, evita tirar esse gato desse lugar que ele está tentando se adaptar. Por questão de odores sociais, né? Isso está sendo depositado ali, os odores eles estão sendo reconhecidos pelos outros gatos ainda. Ele está tentando entender, principalmente se esse gato está ali há menos de 90 dias, ele está tentando entender o espaço que ele está fazendo parte. Então, a gente precisa, sim, evitar a todo custo, tirar este animal dessa casa, mesmo que temporariamente, que seja ali por 48 horas, né, que é mais ou menos um final de semana, ou por 24 horas, e você ficar indo e voltando. Então, isso compromete o processo, tanto na cabecinha dele, com relação ao ambiente, e também com relação aos outros gatos, porque vai ter aí, gente, uma confusão de odores sociais. Então, é como se toda vez que ele estivesse voltando para casa, aquela adaptação começa de novo, tá? Então, é delicado, é difícil, gente. Eu não estou falando que é fácil, que esse vídeo aqui vai resolver os problemas da humanidade. Eu estou dando aqui parâmetros para vocês poderem pensar, preferencialmente juntos, o que é que vocês vão fazer. E a última situação, né, que pode acontecer é quando, por exemplo, o outro ele tem afinidade, mas não existiu ali um diálogo e essa pessoa foi embora ali, e aí você percebe que o gato ele está sentindo falta daquela pessoa, porque a ligação era do gato com ele, né? Mas não dele para com o gato. Aí, gente, o que dá para a gente fazer é entrar com floral. Eu não estou falando isso porque eu sou terapeuta floral, não, tá? Mas é uma questão que pode ajudar bastante, porque vocês concordam que para o animal é como se fosse um luto, né? Porque aquela pessoa, ela tá ali todos os dias, todos os dias, todos os dias, e de repente ela some do dia a dia do animal. Então, para o animal, ele fica bastante perdido, né? Com relação a isso. Então, nesse caso, quando não há diálogo, a outra pessoa não quer visitar, aí não tem muito jeito, né? Então, aí entrar com floral e esperar esse suposto luto passar nesse gato, né? Então, quando a gente fala de gato em adaptação, é muito mais delicado do que cachorro. Então, o melhor caminho sempre, isso independente de ser cachorro, gato, né, ou criança, o melhor caminho é sempre o diálogo, né? E eu, gente, eu passei, quando criança, né, por uma situação assim. Então, eu sou filha de pais divorciados, então esse divórcio, ele não foi nem um pouco traumatizante para mim, pela forma, graças a Deus, né, que ele foi conduzido pelos meus pais, então eu não tive esse problema. Mas a gente precisa pensar em tudo isso. Então, recapitula. Qual a afinidade que esses gatos têm com esta pessoa? E qual a afinidade que esta pessoa
tem com o gato ou com os gatos? Esses gatos estão ou não em processo de adaptação? Algum desses gatos tem facilidade em sair de casa, sim ou não? Assumindo que na maioria dos casos não. Então, são algumas reflexões que eu quero trazer para vocês, porque você fazer guarda compartilhada de um cão é uma coisa, você fazer guarda compartilhada de um gato é outro. Eu vou colocar aqui embaixo, gente, alguns links que eu encontrei referente à parte jurídica, tá? Que aí não é realmente a minha alçada. E eu estou colocando no blog, daqui uns dois, né? Daqui acho que umas 2 horinhas já, eu estou colocando no blog um resumo, né, desse vídeo aqui para vocês seguirem os tópicos. Eu espero ter ajudado muito vocês. Então, não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar, mandar para as pessoas que estão precisando dessa informação nesse momento. É sempre uma alegria, uma glória e uma graça estar com vocês. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Um beijo, até a próxima.